Bom, daí finalmente falando sobre a estrutura do trabalho, como vai ficar o texto pronto, vai ter as páginas iniciais, que é aquela a capa, sumário, dedicatória, não sei o quê, né? Que você vai fazer no final, né? A introdução que você pode fazer no final, você pode fazer várias versões, né? Você pode fazer uma primeira versão antes de ter os capítulos prontos, mas você vai ter que voltar para a introdução. Por quê? Porque a introdução vai falar sobre o percurso da obra, percurso do seu trabalho, de uma forma resumida, mas do início ao fim. Ou seja, você já tem que saber o que você concluiu, né, quando você faz a introdução. Daí, se vocês olharem aqui, aqui é uma divisão mais ou menos seguindo aquelas etapas lá, né? Então, no capítulo um você apresenta seu objeto de pesquisa, né? Então, por exemplo, você fala da obra, no caso o, do Murilo Rubião que eu estudei, eu falei da trajetória do autor, dos livros que ele foi publicando, né? Na verdade, eu fiz esse capítulo um e 2 eu fiz num capítulo só. A trajetória do escritor e como a crítica foi recebendo, né? Que é a recepção crítica da obra dele, né? Eu fiz junto. Daí depois a fundamentação teórica, né? Então você vai apresentar quais são basicamente os aspectos teóricos relevantes para a sua pesquisa e finalmente a análise, né? Então essa é uma forma de organização do trabalho, né? E a conclusão em que você vai retomar todo o seu percurso de pesquisa e apresentar aquilo que você concluiu, né? Aquilo que você acha mais relevante de uma forma concisa, né? Você vai retomar tudo isso, deixando, destacando melhor os aspectos de novidade que você acha que há, né, no seu trabalho, né? Essa conclusão ela tem a ver com a sua pergunta de pesquisa, né? Então, é, é como se fosse a resposta mais direta para aquela pergunta que você formulou no início. E na introdução você também já vai apresentar qual é a pergunta de pesquisa, né? E o seu texto como um todo é como se fosse uma argumentação, né? Ele tem que ter uma estrutura argumentativa, né? No sentido de responder aquilo que você formulou. Tudo bem? E finalmente as referências bibliográficas, né? Basicamente é isso, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, né? Ah, eu gostaria de indicar, então, como leitura, né, o texto do Humberto Eco, que se chama Como se faz uma tese, né, que vai falar sobre isso e muito mais, né? Por exemplo, a questão das normas técnicas, né, que ele fala das normas técnicas, mas claro que ele não fala de ABNT, né? Mas existem várias normas possíveis, né? E o importante é que quando eu li esse livro, ainda não estava tão estabelecido que no Brasil todo mundo ia usar a ABNT, né? Hoje em dia tá, né? Só que a ABNT ela tem um, ela foi estabelecida mais pensando nas ciências exatas, biológicas, né? E não nas humanidades, né? Mas enfim, a questão é assim: usar uma norma que o seu leitor reconheça o que você está dizendo e
para quais são as fontes que você consultou, né? Para que ele possa consultar as mesmas fontes e entrar no diálogo com você, entendeu? Então, basicamente é isso, né? A respeito de diferença entre teoria e crítica, né? Tem um livro chamado O Demônio da Teoria, que eu também acho bastante útil para compreender isso aí. Bom, voltando aqui, né? Para entender a questão da teoria, do que é teoria literária e o que é crítica literária, eu recomendo esse livro aqui, ó, do Compagnon, Antoine Compagnon, O Demônio da Teoria, Literatura e Senso Comum. Essa questão da pesquisa na área de humanidades em nível de graduação, eu recomendo esse livro, Como se faz uma tese, do Humberto Eco. Sobre a teoria da literatura, um outro livro muito interessante é do Terry Eagleton, né? Que é Teoria da Literatura, uma introdução, tá bom? Bom, agora completando aqui, ó, as referências bibliográficas, tá bom? Daí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, fique à vontade. Muito obrigado e bom trabalho para vocês.